Não vamos falar sobre o conceito de algumas pessoas de novo, né? Alguns acreditam de uma forma e outro de outra forma, né? Então aí a gente está falando sobre o conceito de cada pessoa, como eles acreditam, né? E nós vamos falar um pouco sobre a questão do pecado, né? E não sei se você já ouviu falar ou alguém já falou para você quando foi contar um pecado que praticou, né? Para você que é líder, para você que é pastor, ou para você que é apenas um membro, ou simplesmente um amigo, né? Quando as pessoas quando pecam, quando falham diante de Deus, eles usam a expressão assim que a carne foi fraca. A carne é fraca. Quando alguém pega e fala dessa forma, né, que a carne foi fraca, eu quero dizer para você que ele está enganado, né? Se eu já usei essa expressão, eu já me enganei. Se você já usou essa expressão, você está enganado, que a carne, quando você comete um pecado, quando você pratica um pecado ou falha diante de Deus, isso quer dizer que a sua carne, ela não está fraca, ela se ela está forte, ela se propôs, né, ou ficou acima do espírito. Então, é questão de Espírito Santo dar entendimento para mim e para você, para que nós possamos ter uma visão, né, diferente, que nós possamos acreditar de uma outra forma. Jesus ele quer pessoas aptas a fazer a sua obra. Essas pessoas, elas têm que ser pessoas remidas pelo sangue dele, né, curada de todas as falhas do pecado, né, e obedecer o que ele tem falado. Então, quando você está preparado espiritualmente, você não tem como você pecar. Então, quando você está bem espiritualmente, se vir um pecado, você com certeza você vai dizer não, você não vai querer, porque você está preparado espiritualmente. Então, naquele momento que você não quer praticar o pecado ou não praticou o pecado, você está forte espiritualmente. Se você estiver fraco espiritualmente, ou tiver a carne tiver forte, né? Quando o pecado bater em sua porta, você não vai pensar duas vezes em pecar. E se você pecar, naquele momento, quem sobressaiu foi a carne. Então, se a carne venceu o espírito, é porque a carne estava mais forte do que o espírito, né? E aí, falando com essa expressão conceito, eu acredito dessa forma. Eu leio dentro da palavra e vejo e acredito e retenho dessa forma. Mas outras pessoas lerem esses versículos e acreditam de uma outra forma diferente, então é o conceito delas, né? São conceitos diferentes, são visões diferentes, são fés diferentes. Elas acreditam de uma forma diferente que a minha, né? Então, para a gente não ficar só com palavras, nós vamos usar a própria Bíblia para falar com você em relação a isso, essa questão, né? Bem, vamos pegar aqui a palavra, né? E nós vamos ler ali em Mateus, né? Mateus capítulo, só um minuto, capítulo 29, versículo 41, diz assim: vigiai e orai, vírgula, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto,
mas a carne é fraca. Quando Jesus ele disse essas palavras, né, o que ele quis dizer? Né? Que ele está falando que como qualquer outra pessoa, em sua sã consciência, ele espera, naquele momento ele estava esperando que os discípulos estivessem tudo ali preparado espiritualmente. Só que lá no final do versículo, ele vai dar, né, um crédito, vamos dizer, entre aspas, né, à carne. A carne é fraca. A carne é fraca no sentido de pecar, né, de nós falharmos. O espírito sempre vai estar preparado, sempre ele vai estar preparado. O espírito não é nosso, o espírito é de Deus. Mas a carne ela nunca está preparada. A carne sempre ela vai falhar, sempre ela vai cair, sempre ela vai pecar, sempre, se nós estivermos na carne, sempre nós vamos pecar diante de Deus. E aí, para a gente terminar esse vídeo, nós vamos ali, agora no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 3. Né? Vamos ler para você lá no que diz lá em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 3. Em diante, fala dessa forma. Portanto, o que foram impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, envolvendo o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que nós não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Amém? Então aí você vê que aqui nesse Romanos aqui está falando sobre que você tem que ser espiritual. Ou seja, você sendo espiritual não tem como você praticar aquilo que desagrada a Deus. Então vamos rever nossos conceitos sobre Deus na palavra. Você vê que a língua portuguesa, a língua portuguesa ela tem vários sentidos. Uma palavra ela pode significar várias coisas, como já foi falado até no vídeo anterior, sobre a questão da graça. Graça, redenção. Esse resgatamento, né? Ou seja, isso que Jesus fez por nós, né? Não foi algo de graça. Nós temos que ver que na Bíblia fala que o sacrifício de Jesus na cruz foi um preço pago. Então você vê que algumas pessoas, como foi dito no vídeo anterior, levam a questão da graça para a questão de pecar. Peca, vai lá, dobra o joelho, pede perdão, aí ele diz: Senhor, tu é infinitamente gracioso, cheio de graça, obrigado pela sua graça de perdoar meus pecados. Não, a graça de Jesus é a bondade do Senhor para comigo e para contigo. Em Mateus 10 também ele vai falar que de graça vos dei, no caso ele está falando, de graça vos dei, ele está dando para nós. Ele dá o quê? Ele dá tudo que é espiritual. Então, se de graça eles receberam, de graça eu vos dei, de graça vos dai. Aí ele fala lá para que os discípulos deem
de graça também aquilo que ele está dando para os discípulos. Essa que é a graça. Dê um copo de água para o pequenino, faça a obra de Deus com amor, com carinho. Essa é a graça de Jesus para com as outras pessoas, como diz a palavra, para os seus inimigos. Então, conceito, nós temos que tomar cuidado com os conceitos, sobre como a gente vai interpretar aquela palavra e trazer para a nossa vida. Muito obrigado, dê seu joinha aí. Eu espero ajudar algumas pessoas aí em relação a isso. Nós estamos aqui, não tem como nós nos sobressairmos aí diante de grandes pregadores que tem nessa rede social, no YouTube. São pessoas aí que tem milhões de acessos, mas eles são usados de uma forma na presença de Deus, e eu espero ser usado de uma outra forma, uma forma mais simples, mas que eu possa alcançar alguém aí que esteja pensando dessa forma e queira mudar os seus conceitos. Amém? Deixa o seu joinha aí, né? Vai nos ajudar aí no canal aí, né? Que outras pessoas possam ver. Divulgue. Você que assistiu esse canal aí, você vai lá e fala para alguém, comente com o seu amigo aí sobre esse canal, sobre esse maluco que de repente apareceu aí no YouTube, na rede social, aí fez esse vídeo aí. Comente, né? Se o senhor achar que eu esteja falando coisa com coisa errada, o senhor vai lá, vê só como é que ele está errado, entendeu? Isso aí vai nos ajudar a divulgar o nosso trabalho aqui, esse evangelismo aqui dentro desse canal. Amém? Obrigado. Seu like, não esqueça, né? Deus abençoe você, que Jesus esteja entrando no seu coração, na sua casa, na sua família, em tudo que você tem, que tudo é para a honra e a glória do santo nome de Jesus, diz a palavra de Deus.